Gravando. Oi, gente, olá, vocês que estão nos ouvindo aqui. A gente está com mais um episódio do podcast maravilhoso junguiano. E agora, Jung? Porque a gente tem essa mania de muitas vezes perguntar: e agora, Jung, o que que eu faço? Então, hoje, assim, eu não vou nem dizer que é em comemoração ao mês da mulher, mas o assunto também envolve mulher, claro. E estamos aqui três queridas para falar a respeito do complexo de Cinderela e a mulher contemporânea. E a gente se depara com isso o tempo todo. Então, assim, eu sou uma das três, né? Eu sou Ivanilde Alves, eu sou analista em formação do IGEP, com especialização em psicologia analítica, psicossomática e agora quase arte terapeuta. Eu sou também terapeuta sexual e de casal. E aqui comigo, eu vou passar para ela. A gente tem a Paulinha, tem a Paula Pena e depois tem a Flau, que vai se apresentar também. E aí a gente vai tocando o barco aqui, tocando o bonde aqui, do jeito que vocês já estão acostumados a nos ouvir, ok? Fala aí, Paulinha. Oi, tudo bem, nossos queridos ouvintes? Hoje a gente veio debater esse tema tão polêmico e tão presente na clínica, né? Um problema majoritariamente aí feminino, apresentado de forma muito feminina. A gente tem, acho que, muito mais pacientes mulheres do que homens hoje, né? As mulheres têm buscado muito mais a terapia, embora a quantidade de homens tenha crescido bastante. Mas ainda a busca por saúde mental ainda é uma busca bastante feminina, por isso que a gente vem trazendo esses tópicos para vocês. Mas a gente super pode discutir outras coisas também a partir do interesse de vocês. Deixem nos comentários, sinalizem para a gente o que vocês gostariam de ouvir e a gente vai produzindo conteúdos que forem agradáveis para vocês. Como a Ivy me apresentou, meu nome é Paula Penhas, eu sou analista em formação pelo IGEP, psicossomatista em formação e formada em psicologia analítica. E hoje a gente veio debater um pouco sobre o complexo de Cinderela. Então, acho que todo mundo lembra do conto de fadas, da Cinderela, a mulher que ficou esperando o homem vir buscar. Isso existe até em ditado popular. Acho que ficou muito patente como essas histórias foram passadas de pais para filhos, essa história toda, como ela foi sendo contada desde a sua origem, na Gata Borralheira, quem lê os Irmãos Grimm, e como isso foi sendo alterado até passar por um processo, né, diferente para Disney, enfim, para virar uma história infantil. Mas acho que o cerne da questão vai ser sempre o mesmo, o debate da mulher que fica à espera de um homem para salvá-la, né? E o quanto, se a gente pensar na palavra complexo, a gente pensar segundo Jung, o Jung define o complexo como um conjunto associativo com núcleo arquetípico, que tem um marco na afetividade. Então, só aquilo que me afeta vai virar complexo. Afetar A não Flau não significa. se apresentou ainda, amor. Ai, perdão. Desculpa, gente. Perdão. Comecei a falar e só esqueci mesmo. Gente, vou passar a palavra para a Flau antes da gente seguir. Perdão, foi falha minha. Imagina, Paulinha, estava ótimo. Estava aqui, eu sou a Cláudia Góes, sou analista em formação do IGEP, estou fazendo arte terapia, já fiz psicologia analítica, estamos aí, né, falando um pouquinho dessa espera, um pouquinho mais sobre algumas dificuldades, né, que as mulheres enfrentam, e a gente hoje veio falar, né, sobre o complexo de Cinderela, que a Paulinha estava falando um pouco do conto, né? Esse conto tão famoso. E como que será que seria como que será que se manifesta esse complexo? Eu acredito que todas as mulheres têm que olhar um pouquinho para isso. Que qual situação, qual mulher que não se deparou com o medo da independência, muitas vezes? Às vezes ser independente é um preço bem alto, né? A se pagar. Então, eu acho que é um medo muito comum. Então, a gente sabe que no conto a Cinderela tinha vários tipos de dificuldades enfrentadas com a madrasta, com as filhas, né, da madrasta. E essas dificuldades, elas foram, assim, facilmente resolvidas quando ela conhece o príncipe, né? Então, isso está muito, muito forte em nós,
de que muitas vezes, de uma hora para outra, pode ser que chegue um príncipe e resolva, né? Salve toda essa situação. Então, está muito, muito forte em nós. Então, é sempre muito bom olhar para esse complexo e ver aonde que eu estou buscando uma dependência de algo, né? Eu não estou buscando resolver os meus pepinos do dia a dia. E quero, é um pouco desse pensamento mágico da criança, né? Que de uma hora para outra as coisas vão se resolver. Então, o complexo de Cinderela fala um pouco desse medo, medo de ser independente, é, e depender de alguém, né? Não é um pouco isso, Ive? E eu interrompi a Paulinha porque a Flau ainda não tinha se apresentado, mas eu vou devolver a fala para a Paulinha, porque é péssimo a gente estar com um pensamento e depois ser interrompido, porque a gente não tem como dar seguimento. Mas aí, diga aí, Paulinha, você estava falando sobre complexo. Aí depois eu volto e falo um pouquinho, porque, gente, eu estava falando com as meninas aqui antes que eu não consigo desassociar o complexo de Cinderela a essa educação sexista que a gente tem, né? Educação sexistas, leia-se, coisas de menino, coisas de menina. Então, eu ainda. Aí eu vou passar para a Paulinha para ela continuar o pensamento dela e eu volto para falar um pouco dessa educação sexista que as meninas têm na infância e os meninos também. Fala aí, Paulinha, desculpa. Imagina, Ivy, eu que te agradeço por ter pontuado, eu realmente não tinha me dado conta. A gente pode chamar isso de ato falho? Peço perdão, desculpa, Flau. Eu não foi, enfim, foi só a empolgação do momento Imagina! mesmo, né, de discutir o tema. Então, o que eu estava falando é, quando a gente pensa em complexo, acho que cabe a gente fazer essa diferenciação, né? O que é um complexo? Explicar isso para os nossos ouvintes. Então, o complexo sempre vai ser dotado de uma carga afetiva. Tudo aquilo que me afeta, e o afeto não necessariamente é bom ou ruim, é qualquer coisa que mexe comigo, que mexe com as minhas emoções, que tenha intensidade, que tenha impacto em mim, pode virar um complexo associativo. Porque a gente funciona por associações, né? A consciência vai procurar tudo aquilo que for parecido. Então, todos os contos de fadas, eles têm um fundo arquetípico, porque eles falam de cenas da vida real, né? Eles falam de coisas que acontecem com todas nós, de expectativas, de sonhos, de esperanças, de vontades, de medos, de inseguranças, enfim, como tem essa linguagem muito metafórica e simbólica do inconsciente, ela está presente na vida de todo mundo. Né? Então, a Cinderela existe em todas nós. Cabe a gente dizer, vai ter, né? Enfim, vai ter episódios específicos sobre arquétipos que a gente vai explicar um pouco mais. Não existe ativação de arquétipo, não existem 7, 8, 10, 400 arquétipos, não é bem assim. Mas para me deter um pouco nisso, para que isso fique claro, quando a gente pensa na Cinderela, a Cinderela existe em todo mundo, né? Em certo aspecto, existe alguém em mim, algo em mim, que chama por aquela presença do masculino, que quer aquela completude de se sentir salva, se sentir amparada, como a Flávia falou, dessa dependência. Quando que isso vira patológico? Quando a intensidade é muito grande. Então, não vai existir a todo momento da minha vida. O complexo, ele vai aparecer e ele vai para a consciência e vai para a inconsciência, e vai para a consciência, e vai para a inconsciência. Eles fazem essa dança, os complexos se revezam. Quando eles estiverem muito potencializados em nós, às vezes nós somos tomados de assalto por eles. Né? Então, o complexo de Cinderela vai aparecer quando? Quando eu sentir que não tenho força para seguir sozinha, quando eu preciso de um homem para me sustentar. E isso vai provocando aquelas situações muito conhecidas, que até existem nomes hoje em dia, né? Do mansplaining, o homem que explica tudo para a mulher, né? Que precisa explicar coisas óbvias, como se a gente fosse incapaz de entender. Existe o gaslighting, né? Que é quando há aquele ofuscamento do feminino. E por que que isso é dessa forma? Acho que a Ivy vai poder falar melhor sobre essa questão da sexualidade, como a mulher realmente tem sido relegada de lado. Mas acho que vale a gente trazer essa questão do arquetípico. E no arquétipo existe o quê? A donzela, em oposição, porque o arquétipo sempre é algo em oposição a outro algo, que é o arquétipo da heroína, ou o arquétipo da guerreira, da mulher que vai à luta e que quer ser seu próprio homem. Tudo, gente, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então, quando a Na verdade, gente ela só quer, né? Ela às vezes não dá conta,
porque Exato. contaram para ela na infância que ela precisava de um homem para sobreviver. E tem aquela história também, né? A menina, eu estava falando antes sobre a educação sexista que a gente tem, que é coisas de menino e coisas de menina, que a gente sabe que hoje, na contemporaneidade, a gente, nós mulheres, educamos nossos filhos de maneiras diferentes, porque coisas de homem também são coisas de mulher. Uhum, E na clínica de casal, né, quando eu recebo casais, a gente ainda tem muito essa história do complexo de Cinderela, e o homem com essa responsabilidade e profundamente ligado àquela educação sexista de que eu não posso ajudar a minha mulher a lavar a louça, porque isso é coisa de mulher. E aí começam-se os conflitos dentro dessa abordagem sexista. E graças a Deus, tudo isso, essa cortina de fumaça que a gente teve nessa educação, né? Com certeza isso, a tendência agora é se organizar. Então, assim, ela não quer lavar a louça, ele não quer lavar a louça. Gente, vamos adaptar, vamos comprar uma máquina de lavar louça? É fantástico. Eu adoro, não sei vocês. Mas o que é engraçado é que muitas vezes a gente estava falando também não só do casamento, mas também do término do casamento, porque tudo tem início, meio e fim. Contaram para a gente que a gente tinha que casar e que o casamento era para a vida inteira. Hoje a concepção do casamento já mudou, graças a Deus, né? E as coisas são assim, que seja eterno enquanto dure, então a gente traz o poeta para cá, né, dentro da, daquela concepção, né, de tudo, oh, meu amor, serei atento antes, vocês conhecem esse, né, o soneto da fidelidade, em que no final, né, ele diz que seja eterno enquanto dure, então, que seja assim, mas também na dificuldade, quando existe essa questão desse complexo de Cinderela, da dificuldade que a mulher tem de ir para a vida, porque ela ainda, muitas vezes, ela fica esperando esse homem, esse príncipe no cavalo branco, que vem para salvá-la, que vem para arrebatá-la, e que ela vai ser feliz para sempre. Gente, como é o nome daquele filme da Julia Roberts, que ela era prostituta, uma linda que tinha o mulher. Richard Gere? Hã? Uma linda mulher. Uma linda mulher. Olha o esforço que o Richard Gere faz naquele filme para se transformar nesse cavalheiro do cavalo branco. Ele fica procurando um cavalo branco, ele não consegue achar, mas no final ele acha o cavalo branco e tá lá a Cinderela descendo lá do castelo. E como é que é aquilo? Ela desce pela escada. Olha aí, uma Cinderela contemporânea. Então, gente, a gente tem que ir para a vida. A mulher contemporânea vai para o mercado de trabalho, ela vai para a vida, ela compra máquina de lavar louça, tem máquina para lavar roupa. Então, a gente tem um monte de coisa. A gente tem até hoje inteligência artificial, né? Então, que tem seus lados positivos e lados negativos. Mas, ok, a gente precisa disso, né? Faz parte da contemporaneidade. Mas, o que vocês acham dessa abordagem sexista ainda? Vocês acham que ainda existe essa história, coisas de menino e coisas de menina? Essas mães hoje, elas continuam educando os filhos assim? O que você acha, o Paula? Eu acho que existe uma alternância, né, no movimento. Algumas pessoas estão criando essa consciência com relação a vamos questionar como isso está sendo repassado. Eu acho que existe um movimento muito forte na educação nesse sentido, de tentar pensar as coisas de um outro aspecto. Hoje em dia já existem conformações familiares diferentes, está sendo pensado a possibilidade da alienação parental de uma mulher que pode ser uma mãe solteira, ou divorciada, ou viúva. Então, isso já está começando a se tornar uma realidade, mas é uma coisa ainda incipiente, né? Tudo que é moderno, tudo que é novidade, tudo que é mudança exige tempo para a alma, exige tempo para o costume se formar dentro da sociedade. Mas eu vejo um avanço nesse sentido, sim. Agora, ainda é um fato, né? Quando a gente pensa em contos de fadas, os finais são sempre e foram felizes para sempre. O que é ser Sim. feliz para sempre, gente? Ah, mas a gente também queria ser feliz para sempre, né? Adoraria, mas felicidade não é só aquele eterno arrebatamento apaixonado, né? Não é só o beijo do que acorda, não é só, sabe? Tem vida, tem que ter vida. Vida tem o quê? Tem problema, tem pepino, que nem a Flau falou, né? Tem a Tem louça que tem conta que para pagar, lavar. tem boleto, né, Flau? Exato, tem boleto, né? As coisas custam,
em moedas diferentes. Ou te custa energia, ou te custa tempo, ou te custa dinheiro, te custa alguma coisa. Tudo que você for fazer vai te custar alguma coisa, né? A vida não funciona somente com um tipo de moeda, ela funciona com várias. E eu É sinto que verdade. esse lugar da mulher que espera ser salva existe até dentro da mulher no universo do trabalho. Existe uma mulher esperando para ser vista, que está se coibindo numa reunião, que não fala porque ela tem medo de ser renunciada pelo chefe, de ser violentada pelos colegas, de ser diminuída naquele ambiente de trabalho ou em outros ambientes, enfim, porque nem só a mulher não ocupa um ambiente, ela ocupa todos os ambientes. Ou Graças a deveria Deus. ser autorizado que ela frequentasse todos os ambientes. Mas eu quero ver um pouco da Flau, que ela tem a contribuir com essa discussão. Detalhe, a Flau é mãe, né? Como é que foi essa educação, Flau, que você deu para sua filha? Você tem uma única filha, né? Eu tenho uma filha e dois filhos. Ah, olha São só. três. Você Tenho. usou essa abordagem sexista de educação? Como é que foi isso? Então, eu me deparei na educação, eu me deparei que eu sou machista. Existe machismo em mim e eu tenho que quebrar esse machismo estrutural que a mulher tem, né? E quando a gente fala em complexo de Cinderela, quando a mulher tende a ser dependente, a ser mais submissa e achar que o homem vai. Ela vai fazer o quê? Ela vai perpetuar, né, o sexismo, vai, né, tem coisas de menino, tem coisas de menina. Então, ainda bem que eu fui realmente olhando, porque realmente não tem como você viver neste mundo e não ser machista. Nós temos o machismo em nós, então é muito importante a mulher perceber isso. Perceber e olhar para isso, se autoconhecer e perceber o quanto isso é prejudicial aos filhos, à sociedade de um modo geral, e o quanto essas coisas têm que ser revistas, né? Então, o complexo de Cinderela, ele traz um pouco isso também na educação. Porque se eu preciso de alguém para me bancar de uma certa forma de todos os aspectos, o que que eu vou fazer? Eu vou perpetuar isso nas próximas gerações também, e vai, é um ciclo vicioso, né? Então, por isso que é importante a gente ver esse complexo em nós, perceber bastante, que senão a gente propaga isso e é um saco sem fundo, né, que acontece na sociedade. Prestar bastante atenção. Uma vez eu estava na cozinha, tal, estava eu, meus filhos, e eu pedi para minha filha, você pode lavar a louça, né? Ela falou, por que eu? Aí que eu parei para pensar, eu falei, caramba, olha só, né? Então a gente, são pequenas coisas assim que você faz, aí você vai, eu parei para pensar, falei, não, vai você, aí pedi para o meu filho, porque a gente vai, né, perpetuando, aí essas coisas faz você acordar, falar, caramba, né, não é por aí. E é como a Ivy falou, hoje em dia eu vejo mais parcerias, né, no cuidado com a casa, por exemplo, com os casais. E a síndrome, e o complexo, né, esse complexo da Cinderela, ele leva também a mulher a questionar se ela consegue viver sozinha. Será que eu consigo? Porque o complexo de Cinderela vem com uma falta de autoconfiança terrível, né? Quem vai me salvar é realmente uma outra pessoa. Então, se eu estou com essa falta de autoconfiança, eu não lido ficar sozinha. Eu tenho que estar sempre com uma pessoa, né? E geralmente é alguém que vai me salvar das minhas enrascadas da vida. Então, esse olhar para estar sozinha, mulher, eu consigo ficar sozinha? Como que é estar sozinha? Eu comigo mesma, enfrentando as dificuldades da vida. É gostoso estar na minha companhia? Ou eu preciso de alguém? Como que é isso, né? É sempre bom questionar isso. O quanto, ou se estiver casada, ou estiver namorando,
O quanto nessa relação eu consigo ficar sozinha comigo mesma? Não, hoje eu vou ficar sozinha. Ou ir num restaurante, ou num cinema. Como que é isso? Eu acho que eu acho que até uma forma de se perceber, mesmo dentro de uma relação, de se perceber como que é eu estar na minha companhia, por exemplo, num restaurante, no cinema, no teatro, né? É interessante fazer esses questionamentos diante Pagar desse suas próprias complexo. contas, né, também. Sim, Eu vejo é, muita gente reclamando dos primeiros encontros, né? A internet está cheia disso. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar no primeiro encontro? Né? E aí teve até uma polêmica essa semana que a moça saiu com o rapaz, ele tentou dar um beijo, tal, não sei o quê, não sei se vocês viram. E ela não aceitou o selinho, não aceitou o beijinho, mas em compensação ela pediu as coisas mais caras do restaurante, esperando que ele pagasse. Óbvio, né? Imagino que sim. E ele, quando ele percebeu, e ele chama isso de cilada, né? Estava caindo em uma cilada. Ele sai dizendo que vai ao banheiro e ele se manda, deixa ela sozinha no restaurante. Olha só, a vingança do masculino sobre o complexo de Cinderela da outra, né? Então, assim, se a gente for pegar para analisar as situações que a gente vê, a gente vai ver esse complexo de Cinderela não só em nós, mas também no mundo inteiro, né? Porque ainda existe, e muitas vezes inconscientemente, a mulher age dessa forma, esperando que o homem seja o cavalheiro, né? Vocês já viram isso? Eu não sei se vocês também foram ensinadas de certa forma, mas eu acho que é uma questão um pouco cultural que perpassa várias gerações, inclusive, né? Aquela coisa Sim. de ser ensinada a se relacionar no primeiro encontro. Então, assim, o que esperar, como se comportar, como rir de uma piada ruim, como sair de uma situação. Como ser fofa. Exato, entendeu? Como ser agradável, fingir uma certa humildade quando receber um elogio, enfim, tem toda uma estrutura de ferramentas ali, de instrumentos que a gente usa num processo de sedução, num processo de conquista, num processo de encantamento, né? Porque existe uma dupla expectativa, né? Quando você pensa numa donzela, você pensa numa mulher que está esperando para ser salva, mas essa mulher tem que ter um comportamento X. Então, ela precisa ser bela, ela precisa ser comportada, ela precisa ser moralmente aceita, ela precisa ser recatada. Tem uma série de questões que andam junto com isso. E aí, a Flau trouxe uma questão curiosa para a gente pensar sobre o existir dessa mulher, né? Então, como que eu existo enquanto mulher num mundo em que eu só existo perante o masculino, né? O meu valor é atrelado à pessoa com quem eu estou. E parece que a vida tem esse objetivo, né? Assim, você será alguém ou será considerada perante a sociedade quando você estiver casada, quando você estiver andando com um homem. Eu acho que teve algumas questões bastante curiosas na mídia recentemente, de uma mulher que foi convocada para sair do assento, né, da classe executiva e ser rebaixada para Sim, econômica, porque ela era uma mulher que estava sozinha, ou seja, ela não tinha essa, aspas, proteção de um homem. E aqui, gente, não tem nada de errado com estar num relacionamento. Eu sou casada, a Ive é casada, a Flávia já foi casada, mas existe um questionamento com relação à mulher ser alguém em relação a, né? Então, eu só tenho valor se eu estiver perante um homem, ou seja, perante o pai primeiro, que é a primeira figura masculina na vida da mulher, ou perante uma autoridade masculina, ou perante o marido, perante o filho homem que está acompanhando numa situação em que ela não pode estar sozinha na rua. Então, o quanto, se a gente for adaptar o mito para a modernidade e trouxer, né, o quanto ela não sustenta estar sozinha, ela precisa dentro do mito de uma fada madrinha. Ela precisa de um outro feminino que autoriza ela a ficar até meia-noite, mas que é um feminino que autoriza, mas que dá limite. Então, é o feminino que dá para ela um vestido, que fornece para ela a ferramenta para ela se encantar pela vida, mas também impõe limite. Mas olha, você só vai até meia-noite, tá? Porque depois é abóbora.
Então, não é perpétuo esse encantamento, esse deslumbramento, ele dura num primeiro encontro. Ele dura num momento de apaixonamento, ele dura ali alguns meses. E depois, quando esse encantamento morre, você descobre que o príncipe encantado tem chulé. Faz o quê com isso? Tem chulé, tem mau hálito de manhã quando acorda. Acontece. São seres humanos, né? São normais, eles erram também, nós Faz também. parte. Só que né, ninguém conta isso, né? No Pois conto de é. fadas não existe isso. Claro, existe uma sombra nos contos de fada, mas essa parte boa de luz, né? Ela é sempre perpetuada. E a gente nunca sabe que tipo de príncipe é esse que vai chegar para arrebatar aquela mulher, porque pode ser um príncipe bem abusivo, né? E Isso, falando dessa exatamente. questão, né, Muito Flávia? interessante essa colocação. Às vezes o príncipe, se coloca nessa dependência, e o príncipe às vezes vem bem tóxico. E às vezes você fica muito tempo para poder sair dessa relação. E às Sim. vezes as feridas são gigantescas, que a gente percebe isso na clínica, de anos e anos e anos de abuso, quanto demora para cuidar dessas feridas. Por quê? Porque houve uma ilusão de que alguém iria salvar de alguma forma. E esse alguém chegou de uma maneira bem assustadora, bem barba azul, né? Bem abusivo. E aí, para sair, demora um tempo. Então, E às são. vezes sai, e às vezes demora muito tempo para poder se olhar e perceber essa dependência e chegar nessa dependência. Quando se chega nessa dependência, muita coisa acontece, né? Muita cura, né? Em alguns aspectos da psique se acontece. Então, é muito importante perceber essa dinâmica do complexo da Cinderela em todas nós que existe e, e como que eu lido com isso, como que eu vou percebendo, porque é algo natural nosso. A gente já vai nascendo assim, alguém vai cuidar de nós. Então, é curioso a gente pensar nisso também do ponto de vista contrário. A mulher guerreira, heroína, sabe, que se sobrecarrega, e aí ela é chamada de guerreira. Ou seja, existe ali também uma expectativa da produtividade, de você precisa criar filho, cuidar da casa, trabalhar, ser perfeita, tá com tudo em dia, não pode ter um fio de cabelo fora do lugar. E isso é visto como algo positivo. Então, a mulher que é proativa, que habita num mundo extremamente masculino, e, de novo, não estou condenando a mulher no mercado de trabalho de forma alguma, acho que nenhuma de nós está. A gente está debatendo de forma saudável o que é uma postura saudável do feminino. Você pode ter a energia feminina dentro de você e usar essa energia feminina para se projetar no mundo. Agora, adotar o masculino como um comportamento para se manter num mundo que é tipicamente machista pode ser muito problemático. Mas eu acho que cabe a gente fazer essa diferenciação. A gente não está condenando de forma alguma nenhum tipo de escolha feminina. A mulher que fica em casa tem muito valor, tanto quanto a mulher que trabalha, tanto quanto a mulher que escolhe ter filhos, ou que escolhe não ter filhos, que escolhe se relacionar ou não se relacionar. Porque todos esses lugares podem ser habitados por nós. E a vista na clínica é a tentativa de legitimação da mulher ocupar todos os espaços que forem possíveis, mas a gente não consegue ter tudo, né? Você não consegue ter a casa perfeita e trabalhar e criar filho e ser 100% em todos os aspectos da sua vida. Porque senão você não dorme, senão você não come, senão você não faz exercício físico, você não tem saúde mental. Algum prato vai acabar caindo nesse equilíbrio muito tênue, né? Que é a vida. E aí, se a gente for parar para pensar nessa mulher guerreira, também existe um aspecto sombrio, uma tentativa de ficar matando dragões, que às vezes são dragões na ilusão, que às vezes não existem. Às vezes a gente está lutando umas guerras inexistentes. Da mesma forma como a mulher que espera ser salva, ela vai se colocar em situações de risco, às vezes inconscientemente, para tentar provocar esse salvamento. Então, existem aspectos sombrios em várias formas de viver.
E a gente está conversando sobre isso, né? Sobre os aspectos que podem vir a ser negativos. Agora, pode ser muito bom em algum momento do relacionamento eu ser donzela, assim como pode ser muito bom também eu ser heroína às vezes. Então, a gente acaba transitando entre esses polos, o que a gente não pode é deixar a inconsciência ir tomando um lugar desproporcional e o complexo ir possuindo a gente de forma inconsciente. Ou seja, por inconsciente eu quero dizer sem consciência de, né? Sem saber o que eu estou fazendo, sem ter propósito naquilo que eu estou fazendo, só se deixando levar. Hoje, dificilmente você encontra adolescentes que têm esse sonho, né? O que que você quer fazer da sua vida? O que que você pretende ser, né? Às vezes você ouve meninas dizendo, eu quero casar, quero ter dois, três filhos, blá, blá, blá. Você já fica meio assim. Porque o que você mais encontra são mulheres que querem se colocar no mercado de trabalho. Não, eu quero ser médica, eu quero ser dentista, eu quero ser isso, aquilo. Dificilmente também você vai encontrar meninas que querem ser professoras, infelizmente, né? Que eu venho também da área de educação. Mas foi só uma piadinha interna, tá, gente? A história do professor, porque, infelizmente, né, a gente sabe da questão do professor na nossa sociedade. Mas a gente vê essas meninas querendo se colocar no mercado de trabalho, e isso é fantástico. Graças a Deus. Mas, a Flor colocou uma coisa muito interessante que eu tinha abordado no início, né? A questão do machismo estrutural, né? Que as mulheres são machistas. E que bom, Flau, que você também se coloca como uma mãe machista, porque o que a gente vê é muito essa negação das mulheres de que eu não criei meu filho assim. Não fui eu que fiz isso, né? Ele já veio assim, ou seja, esse machismo ele é passado de alguma forma, ou por essa mulher, mãe, que já nasceu com ele, que tem esse comportamento natural, entre aspas, ou por esse pai também extremamente machista, que também tem aquela mãe no chinelo, né? Então, toda essa estrutura familiar corresponde e acaba acontecendo. E é por isso que as coisas têm vindo, e assim, e por que não falar também hoje que a gente tem muito na nossa sociedade essa questão do feminicídio, né? Se não é minha, não é mais de ninguém. E como a gente tem isso, né? A gente falou no outro podcast sobre, não se deu nomes, né? Mas a gente falou naquele caso da Leila Diniz, né? A Bárbara colocou, inclusive, o ano que isso aconteceu, e que a partir de então a mulher começa a se colocar um pouco mais na sociedade de trabalho, e que bom que a gente teve essas mulheres que nos precederam, né? O que que vocês acham? Super importante, né, Ivi? Super importante a mulher entender também que, às vezes, as finanças podem fazer parte de uma vida saudável, né? Então, ser a dona do próprio dinheiro traz uma certa autonomia e independência, que, venhamos e convenhamos, existem muitas mulheres hoje em situação de violência que não saem dessa relação por falta de provimento financeiro para sair de lá. Então, a gente não pode ser ingênuo o suficiente de achar que, ai, Sim, é tudo lindo, a mulher não trabalhar e ficar em casa, enfim, não necessariamente essa é a realidade de todas, né? Então, muitas graças a mulheres Deus. vão ao mercado de trabalho porque elas precisam. Muitas delas vão por gosto, porque tem sentido, tem significado, tem beleza naquilo que se faz. O trabalho tem que ser fruto de um processo de alma, né? Um processo de entrega, idealmente. Claro que não é bem assim que funciona para todos. Tem pessoas que fazem trabalho porque simplesmente pelo dinheiro, mas tem pessoas que se entregam, que gostam do que fazem, e que tem muito sentido, muito significado. Eu sou muito grata por viver num mundo onde as mulheres conquistaram esse espaço de poder ter um trabalho que estimule, que cresça, que seja muito mais do que o trabalho doméstico, que você não se comunica com outras pessoas, que você não tem essa riqueza, né, de conversar, dividir, partilhar, crescer intelectualmente, né? Não invalidando o trabalho doméstico. Todas nós moramos em casa e a gente sabe quanto isso A gente custa. sabe que precisa disso, né? Pois é. Mas, enfim, eu queria lembrar que a gente tem um livro
de onde vem esse termo, né, do complexo de Cinderela. Foi um livro escrito, deixa eu ver aqui o nome da autora. Hum, Ai, gente, não acredito que eu já perdi o nome da moça. É Colette Dowling. Colette Dowling, eu li esse livro ainda na minha adolescência, tá? O livro dela, O Complexo Cinderela, foi publicado, a primeira edição dele é de 1981. É um livro bem recente, né? Então, ela traz toda essa dinâmica do complexo de Cinderela, e mesmo que penso, né, que ela, se ela não soubesse na época, o pensamento dela vai muito de encontro ao pensamento de Jung, né? Quando fala em complexo e quando fala também em contos de fadas, né? Era só para lembrar essa questão aqui da autora, porque de repente alguém aí que está ouvindo a gente vai se lembrar, poxa, está falando do Complexo Cinderela, não fala do livro da Colette, né? É, é isso. E aí, gente, já vai encerrando? Eu não tenho a mínima ideia de tempo. A Paulinha que Acho que estava a vendo gente isso está se aproximando já dos nossos 40 minutos. dos Acho que a gente precisa 40 começar a se minutos, né? encaminhar para o fim. Mas eu acho que cabe Então, aqui uma observação. Você estava falando sobre complexo, a gente falou de contos de fadas. Quem escreve muito sobre amor nos contos de fadas é a Von Franz e também a Verena Cast tem um livro lindo Marie chamado Amor Louise, nos Contos de Fadas. e É, tem A e Sombra e o Mal nos Contos de Fadas também, tá aqui, que eu também, trouxe até para falar muito legal. sobre ele. E vale a pena a gente lembrar que a Cinderela não teve referencial masculino, né? Porque ela é criada, a história como é contada, a Uhum. gente não sabe o que aconteceu com o pai dela. A gente sabe que ela tem uma madrasta, que é extremamente ruim, né? Então tem um feminino extremamente sombrio ali, e tem as duas irmãs, meio-irmãs, que também são um feminino extremamente sombrio, supressor, que quer diminuir, que quer tirar, que quer roubar, que quer É ser massacrado. invejoso. Mas parece que o pai morreu, né? Então, Algumas histórias aí da Disney, eles colocam o pai também em primeiro plano, mas depois tira o pai morreu, né? então, assim, existe a perda desse referencial do que é um masculino saudável. Então, como que também dá pra gente esperar essa mulher buscando um príncipe encantado, percebe? Então, esse arrebatamento todo vem de um lugar de falta de referencial, se a gente for parar pra Sim. pensar. Se isso fosse Uhum. um caso clínico hoje, tá? Se chegasse uma mulher para você na clínica e dissesse: Olha, eu fui criada pela minha madrasta e pelas minhas duas irmãs, e eu conheci um cara uma noite, meu, você não sabe, tô apaixonadíssima. E assim, vamos casar e, enfim, ser felizes para sempre. Seria super possível pensar essa narrativa, né? Nos Na dias de hora. hoje. E aí, o que a gente diria para essa paciente, muito provavelmente, a gente traria essa questão, mas tá, mas me traz mais instrumentos sobre esse homem. O que te atraiu nele? O que que tem de tão encantador sobre ele? É o título? É a pessoa? Porque vocês dividiram uma dança, foi uma troca de olhares, pode ter tido uma química muito grande nessa dança, mas que mais? Né? A gente ia buscar essa referência do o que naquele homem é tão Desse atraente. masculino, né? Desse masculino, Exatamente. e que para ela, de uma certa forma, é bom, né? É um masculino bom, que Sim, foi o pai. Agora, a gente tem que tomar cuidado nas relações, e que eu vejo muito na clínica de casais, sobre esse referencial do pai, nessa projeção do pai no marido. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a questão sexual num casal desse é complicado, porque assim, a mulher não tem tesão pelo marido, pelo pai, e vice-versa, né? O marido não vai ter tesão por essa mulher que está nessa representatividade, né? Então, muitas vezes também acontece a projeção do homem, né? A projeção da mãe. E aí, gente, a coisa é complicada. A gente tem que tomar cuidado com essas projeções aí. O complexo de Cinderela existe. Eu queria até é, já estar me despedindo da galera. E trazendo também uma fala da Paula no início, né? Que seria interessante se esse podcast der algum referencial de dúvida para vocês, alguma coisa, coloca nos comentários e a gente vai adaptando e trazendo outras coisas para a gente discutir. A gente está discutindo coisas femininas porque é mês de março, né? E é o mês da mulher.
Então, daqui a pouco, novembro é o mês do homem, então a gente vai, assim, juntando Jung e trazendo essa possibilidade de discutir o pensamento de Jung por aqui, porque Jung está em todos os processos, é isso. Eu queria agradecer pela possibilidade de ter estado aqui falando com vocês e aguarde que a gente vai estar aqui de novo. E a Paula quer falar alguma coisa, Paulinha, para a gente se Eu despedir? queria agradecer a audiência, como sempre, nossos ouvintes fiéis aqui, vindo, assistindo. É, E, assim, dizer o quanto eu sou grata por poder participar desse projeto tão incrível com mulheres tão fantásticas. A gente discute, a gente amplia, a gente cresce, e é assim que a gente aprende, né? A gente não nasce sabendo de nada. Eu sempre falo que a ignorância não custa absolutamente nada, mas o saber custa a ignorância. Então, Bem legal. é muito caro. O saber é muito caro. E ele é um construto, né? A gente vai aprendendo. A ideia do podcast não é, de forma alguma, condenar forma nenhuma de vida. E a ideia da psicologia também não é, né? É a gente integrar esses aspectos sombrios, compreender o que que tem de bom, o que que tem de ruim, né? Lembrando que os arquétipos são polaridades, mas eles não são nem bons nem ruins na sua essência, né? Eles não têm esse julgamento moral. Então, a gente trouxe aqui amplas questões para o debate, a gente trouxe aspectos da clínica, mas é isso. Só queria agradecer nossos ouvintes e deixar esse disclaimer aqui. E vou passar para a Flau, porque dessa vez eu não vou esquecer, para ela poder se despedir também. Ai, adorei, meninas, conversar sobre esse assunto. E sempre lembrando, né, do que a gente está falando aqui um pouco dessa autoconfiança, de acreditar em si, né, no poder, na força de uma mulher, e que muitas vezes o complexo, né, nos toma e a gente deixa de acreditar, né, todas nós somos. E sempre lembrando que quando eu espero que alguém venha nos salvar, sempre lembrando que a relação com o outro, como eu escolho esse outro e a qualidade da relação nunca é maior do que a própria relação comigo mesmo. Então, se a minha relação está comigo mesma, está sem autoconfiança, sem acreditar nessa potência que nós temos, a relação com o outro também vai ficar bem, né? Vai ficar deficiente. Então, podemos atrair coisas que não são muito positivas na nossa vida. Então, é um convite para ampliar esse tema para o autoconhecimento e ver, né, como que está esse complexo em nós. Com Obrigada, certeza. meninas, adorei. E até uma próxima. Eu queria aproveitar, e como a gente está falando em terapia também, lá vou eu voltando de novo. Gente, é muito triste ser prolixa, mas vamos lá. Eu queria aproveitar e fazer um convite para quem estiver precisando de fazer terapia, de fazer uma análise, que nós temos a Clínica IGEP. A Clínica IGEP, ela existe para fornecer um projeto, é um projeto de análise junguiana de qualidade. E ele é implementado pelos analistas em formação, que já são formados em psicologia junguiana, em psicossomática, arte-terapia, e é um trabalho muito legal. Se vocês, só para análise individual, tá, gente? Não temos terapia de casal, não temos terapia familiar nem infantil. Então, assim, é só entrar lá no www.igep.com/, clínica IGEP, ok? Só fazendo aqui um parâmetro que muita gente pergunta, mas a análise é muito caro, tal. Os preços são muito menores do que de um analista de clínica particular. Tá bom, gente? Gente, até a próxima. Muito bom estar com vocês. Tchau. Tchau!